Eu não lembro mais como é que abre o programa, Pedro. Eu também não sei. Eu tava até mexendo no celular pra ver se achava o começo do nosso Ou programa. os programas antigos. Mas não deu. Mas eu acho que era mais ou menos assim. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Burking Knockout. A gente ficou aí muito tempo fora. Assim mesmo. Não é, Pedro? É. Ficamos muito tempo fora porque a gente tava gravando o live action do Rei Leão. Eu tava fazendo o Timão e o Pedro tava fazendo o Pumba. Na verdade era o contrário. Não, o Timão é o pequenininho, magrinho e o Pumba é o gordo, cara. Então, eu sou transmagro. Ah, é, você é transmagro, não pode falar que você é gordo. Enfim, ficamos aí 11 dias longe da nossa audiência. Muita gente veio perguntar nas redes sociais do Burke, nas minhas redes sociais pessoais. Eu nem sabia que tinha tanta gente que assistia o programa. Fiquei feliz pelo carinho, mas por que ficamos fora, né? Estamos passando por um período aí de, como eu posso dizer? Reestruturação. Estamos trazendo programas novos para a grade de programação do Burke. Então, essa semana que vai entrar agora, segunda-feira, começar o Burke News, um boletim diário de notícias, que será apresentado por mim aí na parte da manhã. Vai estar disponível aqui no YouTube e também no IGTV lá do Instagram. O Burke Knockout vai passar a ser apresentado apenas nas sextas-feiras, vai virar um resumo semanal de notícia. E o Pedro também com muitas novidades aí, né, Pedro? Sim, vou ter 2 programas aqui na grade, que um vai ser, creio que semanal ou quinzenal, que seria uma indicação de livros, né? Faria indicações de livros, uma resenha com vocês, indicando uma literatura conservadora ou política, né? Que envolve o conservadorismo. E também teria o Burke Pocket, que agora está sendo reestruturado também. Provavelmente ficaremos mais com a área dos podcasts, já inclusive no Spotify. No Spotify, né? Burke chegou ao Spotify, galera. Isso, então no Spotify, se você tem Spotify, você vai conseguir escutar o Burke Pocket todo dia fazendo um comentário rápido das principais notícias. E é isso. As coisas estão andando. Estão andando. O Pedro tá fazendo mais programa que a Bruna Surfistinha. Desculpa, fiquei muito tempo fora, precisava fazer uma piada com a Bruna Surfistinha. Passou batido. Pois é. Não tem como perder, né? Não dá. Não dá. Você assistiu? O quê? Nada. Não, são filmes como esse não serão mais produzidos pela Ancine. Mas vamos falar das notícias de hoje, porque Burke Knockout voltando, com muita coisa importante pra falar. Hoje Sim. A polêmica do dia foi a demissão aí do diretor, o ex-diretor agora, né, do INPE, por conta da polêmica lá dos índices de desmatamento. A decisão foi anunciada pelo próprio diretor após a reunião que teve com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, essa declaração dele, né? Diante da maneira como eu manifestei com relação ao presidente, criou-se um constrangimento, ficou insustentável e eu serei exonerado, afirmou Galvão, que não é o Bueno, é esse diretor do INPE aí. Ele estava desde 1970, né? E cumpria à frente o órgão aí, o seu mandato se encerraria no ano de 2020, conhecido como o ano que vem. Então já antecipou um pouquinho a saída aí, né? Exato. Pra quem não sabe, o INPE fica aqui exatamente na mesma cidade que nós estamos gravando, né? O INPE acontece aqui em São José, tem a sua sede aqui em São José dos Campos, bem próximo até nós aqui, Sim, né? sim, bem próximo mesmo. É o segundo instituto com mais credibilidade na cidade. O primeiro é o Exato. Burke. Exato. Primeiro é o Burke, depois vem o INPE, com os seus medianos professores, né? Sim. Brincadeiras à parte, é um instituto muito bem conceituado, talvez um dos mais bem conceituados do Brasil e da América Latina. Todavia, eu me estranhou muito quando houve o questionamento, mas me houve mais estranhamento quando a resposta do diretor veio num tom tão alto, né? Como se o Bolsonaro fosse qualquer pessoa que estava atravessando a rua e tacando pedra nele. Então, assim, tudo na ciência é questionável. Então, é um princípio científico, é um princípio, na verdade, filosófico, posteriormente científico, de que não há certezas absolutas, né? Pelo menos no sentido historiográfico, no sentido nas questões da probabilidade. As estatísticas podem acontecer erros, né, nessas estatísticas, né? E vide até as estatísticas eleitorais e outras estatísticas mais. Quando a gente vai investigar os dados mesmos a fundo, né? Não tive acesso a esses dados, mas as explanações que saíram nas mídias era o seguinte, que grande parte dos dados que o INPE dá sobre o desmatamento são probabilísticos, ou seja, são prováveis. Não é certeza absoluta de que seja aqueles dados reais ou não, principalmente porque muitos desses dados são feitos com satélites, e satélites que estão passando naquela região, se tiver grande concentração de nuvens, por exemplo,
Você não consegue fazer a medição correta e aquilo que é tampado pela nuvem é feito por base de probabilidade, do e se só. Então, resumindo a história, pode ser que de fato os relatórios do INPE estejam corretíssimos aos pontos de que uma investigação futura vão chegar aos mesmos resultados e tudo mais e se confirmar. Só que eu quero colocar que esses resultados e o próprio método utilizado não é inquestionável. Então, o Bolsonaro, ao fazer seu questionamento, pode ter feito de maneira rude, como é o modus operandi do Bolsonaro. O jeito dele. Só que ele fez um questionamento sincero, que não deveria ter sido levado de uma maneira tão escabrosa assim pelo diretor do INPE, como se ele estivesse tocando num dogma católico. Não, a metodologia pode ser questionada, a metodologia pode ser revista. E veja, quando a gente vai para o campo da ciência e tecnologia, temos lá o Marcos Pontes. O Marcos Pontes que tem uma carreira sensacional, é um homem que já fez demais. Se ele quisesse estar aposentado, ganhando seu dinheiro máximo lá, ele poderia estar sem quebrar cabeça nenhum. E ele é um cientista, inclusive, formado pelo próprio INPE. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, ele foi professor no INPE também. E esse homem é um homem de ciência. E se ele também levantou dúvidas sobre esses dados, há de se questionar, é somente levantamento de dados por conta do seu ministério no governo, ou é levantamento de dados porque realmente há um campo de levantamento de dúvidas sinceras? Então, a única coisa que me é estranho, e eu não vou fazer maiores detalhes, maiores comentários técnicos, porque não tenho capacidade para isso, mas o meu maior estranhamento é que o questionamento do método e o questionamento dos dados tenham dado todo esse reboliço sensacional. É como eu falei, tava conversando com uma amiga esse final de semana que passou, falando pra ela como é que todo mundo em 2 meses começou a se preocupar com a Amazônia. Parece que tá caindo uma chuva de meteoro por dia. E aquilo que você falou também, né? Esses dados vieram num momento muito estranho, politicamente falando, após, né, a Merkel lá e também quem foi mesmo que questionou? O Macron também, sobre a questão da Amazônia, né? E foi bem nesse momento que chegaram esses dados, gera... Muito conveniente, né? É aquele tipo de coincidência que você fala assim, será, né? Será que é coincidência? Mas tem um contraponto também, né? Porque a imagem que fica, pelo menos na cabeça de muita gente, é que Bolsonaro afastou o diretor do INPE porque os dados não ajudavam, digamos assim, o seu governo. Não teria que ter sido feito pelo menos uma contraprova desses dados para antes de ter uma decisão dessa? No caso do diretor, ele foi temos que colocar que o Bolsonaro é chefe dele. Sim, não tô questionando isso. Então, assim, qualquer empresa mínima, se exige respeito com o seu chefe. Se eu chegar aqui batendo no meu chefe, xingando, teve esse lado também, diminuindo a honra do meu chefe, provavelmente eu vou ser despedido. Então, assim, não é isso que eu falei. A atitude do diretor foi totalmente desproporcional, entende? Na ciência, a dúvida é o princípio do conhecimento. Então, quando se levanta a dúvida sobre o seu método, o que você faz? Você pega o seu método, leva na cara desse cara, explica tintim por tintim, até que não sobre sombra de dúvidas. Perfeito. Agora, você chegar da maneira que ele chegou, de maneira totalmente insubordinada, xingar o Bolsonaro publicamente, assim, é buscar sarna para se coçar. Se é certo ou se é errado os dados, a gente provavelmente vai descobrir em breve. Mas a atitude enquanto relação subordinado e chefe foi totalmente errada. Bom, então onde fica aí, né? Eu faço esses questionamentos eu brinco que eu faço advogado do diabo, né? Eu faço o que tá passando na cabeça do povo pra você vir e esclarecer. Bom, então vamos pra segunda. Bora. Pro segundo nocaute de hoje, né? Digamos assim. Porque o STF voltou a ser a grande pauta do Twitter. O pessoal tá bem bravo com o STF aí de novo. Pedro, eu queria que você explicasse essa situação toda. O que o STF aprontou dessa vez? Pois bem, o STF agora está julgando a relação do Deltan com as mensagens lá e tudo mais. Recentemente o PDT entrou com uma moção para que não fossem destruídas as mensagens do The Intercept. Iam ser destruídas, e o Fux decidiu que não era para ser destruídas mesmo, porque posteriormente o Moro poderia usar essa lacuna como meio para cometer crimes e tudo mais. Até isso não tem muito
O que se discutir é lógico, não precisa se destruir as mensagens mesmo. Até porque, para bem ou para o mal, as mensagens estão ali para ser analisadas, né? Pode ser que daqui a pouco a gente descubra de alguma maneira que aquelas mensagens, por exemplo, foram adulteradas. E isso descredibiliza o próprio vazamento. Mas esse não é um processo jurídico? Elas não tinham que ter sido destruídas? Então, não, sim, tudo isso é um processo jurídico, inclusive a não destruição. A destruição poderia gerar um campo de atuação criminoso do Moro, posteriormente do Moro e do Deltan, né? Como se fosse provas apagadas, apagando-se as provas. É aquilo de novo, é a impressão que se dá, né? Então, apagando-se as provas, o réu fica livre para atuar da maneira que ele bem entende. É assim que vê a justiça nesse momento. Mas até então isso não é problema, tanto que o Moro não se manifestou, ninguém se manifestou e nem isso foi dor de cabeça. A questão é o seguinte: há notícias de que nos bastidores estão alinhavando o afastamento de Deltan Dallagnol, o superintendente hoje que toma conta da Lava Jato em Curitiba. Por mais picuinhas que o Deltan já possa ter Protagonizado. Isso. Protagonizado. Vamos lá, Pedro. Isso. Tá, ok. Ele é muito eficiente na sua área de atuação. Tanto que, se tem um lugar que a gente chegou hoje pela Lava Jato, muito foi por conta de Deltan e sua equipe. E há um alinhamento de afastamento. Só que eu gostaria de fazer duas análises aqui, que é muito interessante. Primeiro afastar Deltan por quê? Eu tenho duas respostas, e as duas respostas são contra o STF. Primeiro, é muito provável que a Lava Jato esteja chegando perto de juízes. Isso nunca foi mentira para ninguém, isso nunca é susto para ninguém. Já há conversas de Gilmar Mendes com Beto Richa, por exemplo, já há como é que chama? Planilhas com o nome, com o codinome do Toffoli. Ou seja, aos poucos a Lava Jato está cercando o STF. E o STF não ter um promotor tendente às suas conclusões, aquilo que eles querem, é muito ruim. Porque cedo ou tarde vai estourar essa bolha. E quando estourar essa bolha, muitos juízes tendem a rodar. Então essa é a primeira visão. A segunda visão é a seguinte: Deltan está fazendo um trabalho muito bom, é muito bom mesmo. E em dado momento, provavelmente, ele vai se eternizar ou vai ser indicado a cargos maiores. Talvez. Inclusive o STF. Ele é um cara evangélico. O Bolsonaro falou que já o próximo ministro seria evangélico, extremamente evangélico. É um cara terrivelmente evangélico. Exato. Então, assim, o nome de Deltan é um deles. Então, seja talvez um alinhamento, um alinhavar de estratégias para que ele não chegue a cargos altos. Então, são duas possibilidades. Quais vão ser? Ou se são essas mesmas, ou vão ser outras coisas. Só conjecturando, né? Deixando bem claro. Nos bastidores, se tem notícia, principalmente pelo Globo, que está fazendo um trabalho muito bom na investigação desses fatos, o Globo e a Folha, sobre a Raquel Dodge estaria extremamente pressionada a tirar o Deltan, mas ela está segurando. É uma mulher que vem do Ministério Público, então provavelmente ela realmente não vai ir contra o Ministério Público, é realmente o campo dela. Então ela não vai fazer isso. Pessoas próximas, inclusive, afirmam isso, né? Que ela está sendo pressionada, mas que a intenção dela é não prejudicar os antigos amigos, inclusive, de Ministério Público. A questão que fica no ar, e isso precisa ser consultado por alguém da área jurídica, se ele for afastado, quem assumirá? Porque se for assumir alguém da sua equipe e alguém de confiança, eu creio que se isso acontecer de fato, a gente ainda possa ter perdas mínimas. Talvez tenha perdas de fato, mas perdas mínimas. Mas se for afastado o Deltan e alguém de fora for indicado, aí a conspiração tá feita, cá entre nós. Aí o campo tá armado. Você tira o cara que tá caçando os bandidos poderosos no qual eles estão chegando vão ficar impunes. E ainda coloca uma pessoa de confiança dos bandidos. Então assim, o enredo tá pronto, né? Não precisa nem ser muita conspiração, porque fica tá na cara, caras, né? Então assim, é uma coisa seríssima. Eu espero que agora, nesses próximos dias, os grupos conservadores que têm influência
dentro do Congresso Nacional, dentro do próprio Ministério Público, as forças conservadoras que vêm da sociedade apoiam Deltan. Não ficou se provado de que Deltan tenha cometido nenhum crime. Esse é o fato. Esse é o fato, mesmo com as revelações. É quase que unânime. As únicas pessoas que acreditam nisso, de fato, é a extrema esquerda. Pessoas até como Marcelo Taz, que realmente é de esquerda, outras pessoas que já analisaram esses dados, já deram conta de que não é nada com nada. Tanto que há novos vazamentos, ninguém vai ver mais. É um negócio que ficou obsoleto. Tanto que é quase uma unanimidade entre os analistas, amigos meus, alguns inclusive até de cunho de esquerda, que a Folha totalmente se afundando nesse marasmo, que a descredibilidade gerada pelos vazamentos é tão grande que a Folha provavelmente vai sair muito mais maculada, afundando realmente num lamaçal de descrédito, que isso vai ser histórico para ela. É bem provável que a Folha não saia incólume dessa situação e a sua credibilidade baixa muito depois disso. Enfim, são coisas a serem vistas a partir daí. Mas veja, não é difícil de relacionar. Glenn Greenwald, que é um cara extremamente influente no meio da esquerda internacional, chega no Brasil junto com seu marido. Aqui eles atacam o principal seio de combate à corrupção. Esse combate à corrupção ganha porquês jurídicos, motivos jurídicos. Esses motivos jurídicos utilizados por mãos habilidosas e asquerosas, digamos desse jeito, consegue minar o poder público. Você precisa de um enredo mais claro que isso? Para mim não precisa. Para mim a cena está pronta, é só fazer, só atuar. Perfeito, Pedro. Então, ficam aí as duas grandes notícias de hoje, os dois grandes destaques. Lembrando que agora o Burke Knockout vai acontecer todas as sextas-feiras, fazendo aí um resumo semanal de tudo que aconteceu de segunda a sexta-feira até a hora que a gente fechar a pauta, né? Mas lembrando também, durante o dia nós teremos aí o boletim do Burke News, que será apresentado comigo. São apenas as notícias para você ficar informado. E também teremos, durante a semana, os podcasts do Pedro, que serão majoritariamente lá no Spotify. Você conseguir ter acesso a todos os podcasts, tanto os podcasts já tradicionais do Burke Instituto, como também o Burke Pocket, e também estará aqui no YouTube. Então, informação não vai faltar para você que acompanha o nosso canal. Pedro, 6h30. Tava com saudade do pessoal, Sextou. Mas eu quero sextar. Eu também vou. Então, faça as honras. Galera, Pedro. Fiquem com Deus e caso vocês não acreditem em Deus, não importa, ele não precisa da sua crença. Tchau, Luiz. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva.